Essa é uma aula que eu prometo que você não vai gostar. É uma aula em que eu falo de liderança e sobre os PhDs. Mas não é os PhDs que você está acostumado a falar. Foram os PhDs que eu acabei conhecendo e presenciando, né, vivenciando na minha vida. Então, eu não aconselho que você continue assistindo essa aula de hoje. Tenho certeza que você não vai gostar. Por quê? Porque os PhDs são coisas que são atitudes, são pessoas com atitudes em que eu vi isso no meu dia a dia. Nesses mais de 30 anos de liderança, eu acabei, através de alguns artigos americanos, lendo através de alguns artigos americanos, eu percebi que isso realmente existia. Era um fenômeno da liderança, esses PhDs. E não são aquelas pessoas formadas em cursos de doutorado e pós-graduação que eu estou falando. Não é desses PhDs que eu estou falando. Eu estou falando de uma sigla PhD que se refere aos poor, de P de poor, de pobre, né? H de hungry, né? E D de driven. É como o americano, que eu li esses estudos, chamavam essas pessoas, esses PhDs. Poor, hungry and driven. Ou seja, pobre, faminto e muito bem dirigido, né? Muito bem focado, né? Muito bem claro em suas ações, no sentido de eficácia e não de eficiência. Porque, como já dizia Peter Drucker, para mim, pelo menos, eu considero o maior mestre que o marketing já teve. Como dizia Peter Drucker, não há nada pior do que fazer muito bem feito aquilo que não deveria estar sendo feito. Então, eu abro, né, essa aula de hoje com esses 3 pontos. Né? Como contratar pessoas PhDs. Poor, hungry and driven. Como contratar essas pessoas? E por quê? Bom, porque nós temos, basicamente, pessoal, 5 características básicas da liderança que nós precisamos exercer hoje em dia, principalmente se quisermos ter uma empresa, uma loja, enfim, ser um líder, um executivo, tanto faz, de sucesso. Se você quiser hoje em dia, com tanta informação e com um mundo tão difuso, se você quiser fazer sucesso hoje, com um verdadeiro Big Brother pelo qual a nossa vida se transformou, você precisa ser um líder que possui algumas características. Vamos ver algumas aqui, ó, nesse mundo de hoje, né? Obrigatoriamente, você precisa ser estratégico, você precisa ser comunicativo, você precisa ser harmonioso, você precisa ser sociável. Quer que eu repita para você? Vamos lá, ó. Você precisa ser estratégico, comunicativo, harmonioso, sociável. É isso. Por que você precisa ser estratégico? Porque você precisa saber quais são as decisões que precisam ser tomadas. Você precisa saber o que é que cada membro da sua equipe precisa realmente estar fazendo, e você precisa ser estratégico a um ponto em que você possa ser quase que uma mão invisível, ou seja, que as coisas aconteçam mesmo quando você não estiver presente. Segundo, comunicativo, né, pessoal? Por que comunicativo? Porque as pessoas não podem mais viver hoje em dia tentando adivinhar aquilo que você quer dizer. Né? As pessoas não podem mais agir de acordo com o que você acha que aconteça e o que se passa na sua cabeça se você não se comunicar direito. Então, ser comunicativo, hoje em dia, desde sempre, né, pessoal? Mas hoje em dia é fundamental. E ser harmonioso. Ah, gente, olha o que acontece hoje em dia. A gente tem uma palavra que eu gosto de usar muito, mas eu não vejo mais sendo usada, que é ornar. Que significa o seguinte, que você no seu dia a dia precisa ser aquilo que você fala. Então a coisa precisa ter harmonia. Aquilo para onde você está levando a sua equipe precisa ter harmonia com o seu modo de ser, de pensar e principalmente de agir. Por quê, pessoal? Hoje em dia é cada vez mais difícil nós nos apresentarmos de uma forma diferente daquilo que a gente fala. Ou seja, se você é um médico e se você o tempo todo diz para os seus pacientes não fumarem, mas você fuma, fica hoje em dia, muito embora o médico tenha o direito de fazer o que ele bem entender da vida dele, hoje em dia fica cada vez mais difícil esse tipo de atitude. E por último, pessoal, mas não menos importante, ser sociável. Hoje em dia, network é fundamental. Legal, eu trouxe 4 características rápidas aqui para você. Só que liderança, pessoal, não é exatamente um cargo, não é? Liderança é comportamento, então você precisa se comportar exatamente assim. E aí eu digo para você, se eu me comportar exatamente assim,
Se eu for estratégico, comunicativo, harmonioso e sociável, eu estou fazendo tudo isso, mas mesmo assim eu não atinjo os meus resultados, eu vou dizer para você que não adianta você ser assim se você não aprender a contratar assim. Exatamente. Se você não aprender a contratar esses PhDs, fica realmente muito difícil. E você pode até se transformar num líder frustrado. E eu não vou negar para você que em muitas etapas da minha vida eu me senti exatamente assim. Profundamente frustrado. Porque por mais que eu tentasse, e por mais que eu me auto-vigiasse, por mais que eu lesse, por mais que eu me instruísse em ser o melhor líder que eu podia ser, não adianta. Porque as pessoas vão acabar me julgando, ou julgando a minha empresa, pelas pessoas que trabalham comigo. E eu percebi, através da minha vivência como ser humano, como cliente, né, como consumidor, como líder, né, como operador, eu percebi através da minha vida que existem algumas características na liderança, no que diz respeito à contratação, que se você não verificar, na hora de contratar, não vai adiantar. Você pode ser o melhor líder do mundo, que você não vai conseguir atingir os seus objetivos. Então vamos falar dessas 3 características que eu comentei com você sobre o PhD. São coisas que talvez você não goste muito, como eu disse no início da nossa aula, né? Essa aula aqui talvez você não goste muito, mas é muito melhor a gente ter um amor sincero, não é? Olha só, eu já disse, inclusive, provavelmente você já ouviu falar, que a sinceridade sem amor, ela é brutalidade. Porém, o amor sem sinceridade é hipocrisia. Então, nós precisamos deixar muito claro o que nós precisamos fazer, o que é eficaz de se fazer e quem vai fazer, que é tão importante quanto. Olha, com relação a pobre, o que eu quero dizer nessas primeiras 3 letras, né? O que eu quero dizer em relação a pobre? O que eu quero dizer com pobre? Pobre, pessoa, não é necessariamente aquela pessoa pobre financeiramente, não é necessariamente pobre socialmente. Com pobre eu quero dizer aquela pessoa que quer sair daquele degrau que ela está. Com pobre eu quero dizer aquela pessoa que quer sair daquele ponto e chegar quer sair do ponto A e chegar no ponto B. É aquela pessoa que tem a consciência de que ela pode melhorar e ela quer melhorar. Quem aqui, pessoal, não foi ainda atendido por uma pessoa, né, numa empresa e que mesmo assim você percebe, gente, não sei se vocês já chegaram a essa conclusão, essa é a parte difícil, né? Essa é a parte que talvez você não goste. Mas, muitas vezes, eu cheguei numa empresa e fui atendido de uma forma, mas tão bem atendido por pessoas com um comportamento tão legal, que eu cheguei à seguinte conclusão, pessoal. Não é possível, por melhor que seja o líder, formar uma pessoa daquele jeito. Não é possível. Qual seria o treinamento que nós teríamos para formar uma pessoa daquele jeito? Você não vai conseguir. Ela já é assim. Foi uma contratação adequada para aquilo que está sendo feito e para o propósito que aquela pessoa quer desenvolver. Muitas vezes, pessoal, não é um problema exatamente na liderança. Por melhor que você seja e por mais que você se esforce, uma vez que você contratou uma pessoa que não tem aquele propósito, que não é uma pessoa que quer realmente sair daquele degrau e chegar num outro degrau através do trabalho dela, você não vai conseguir, se você não já escolher essa pessoa. Eu nunca me esqueço dessa história aqui. Uma vez eu fui num restaurante chamado Terraço Itália, em São Paulo. E levei a minha esposa para jantar num aniversário de casamento. E eu fiquei muito impressionado, desde do hostess, né, daquela pessoa que te recebe ali na entrada, até a pessoa que me recebeu para fazer o pedido. Eu fiquei muito impressionado com todos os detalhes, com toda o orquestramento de tudo aquilo. No final, na hora de pedir a conta, eu chamei a pessoa que veio trazer a conta para mim e eu perguntei assim para ela, você pode me chamar o gerente? A pessoa arregalou os olhos assim para mim. Ela arregalou os olhos e disse, aconteceu alguma coisa? E aí eu respondi, não. Eu só quero falar com o gerente. Falei para ela. E aí ela, muito preocupada, disse assim para mim, mas eu posso te ajudar com alguma coisa? Não, tá tudo em paz, eu só quero falar com o gerente. E com alguma insistência ele foi chamar o gerente. O gerente chegou muito prontamente
e me disse, posso ajudá-lo, né? Pois não, o que o senhor precisa? Eu falei, olha, eu quero saber como é que você fez para ter uma equipe tão harmoniosa. Como é que você fez para orquestrar isso tão bem orquestrado? E que não é fácil, né? Orquestrar, liderar um restaurante com uma porção de clientes juntos, né? Pedindo coisas diferentes ao mesmo tempo ali. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu levantei e ele foi no meu ouvido e disse assim: quem não é assim, não trabalha aqui. Nunca mais eu me esqueci dessa frase. Quem não é assim, não trabalha aqui. E isso eu levei para o resto da minha vida. Então, o que você pode fazer para você trabalhar em alguma empresa e você se contrata pessoas, tanto faz. Se você aí está procurando um emprego, ou se você tem um emprego, saiba que o seu propósito ele precisa ser muito maior do que aquele dinheiro que você recebe, e que por mais que você receba o dinheiro que for, nunca vai pagar o tempo que você dedica para fazer alguma coisa, porque a sua vida não tem preço. Então o que você tem que entender é que o seu atendimento pode melhorar a vida de uma pessoa. E que se você não está feliz por qualquer motivo, qualquer justificativa que você encontre, no lugar que você está, pare de tomar a vaga de outra pessoa, pare de perder tempo na sua vida, pare de tomar a vaga de outra pessoa, vá buscar alguma coisa que você possa colocar o seu coração, que você possa colocar o seu propósito e que você possa ser feliz. Afinal de contas, 70% da sua vida é feita justamente do seu trabalho. Então acho que não vale a pena jogar 70% da sua vida fora. É isso mesmo. Quando você chega na fase adulta, ou chega ali próximo à sua aposentadoria, é bem provável que você tenha dedicado 70% do seu tempo trabalhando. Então, é bom que você tenha um propósito nisso e aprenda de uma vez por todas. O importante é aprender a gostar do que se faz e não fazer o que gosta. De qualquer forma, mesmo que tenha propósito, um trabalho é sempre muito difícil e exige que você tenha treinamento de bastidor. O segundo, pessoal, é hungry. O que é hungry? É faminto, pessoal. O que é faminto? O que é fome, Ricardo? Fome é paixão, meu amor. Fome é paixão. Então, você precisa entender que ROI, que é o retorno do investimento, seja do meu investimento com o meu trabalho como executivo, CLT, ou o meu retorno de investimento como proprietário de uma empresa, uma das linhas, né, que a gente precisa colocar ali é ter paixão por aquilo que a gente faz e entender a transformação que a gente causa na vida das pessoas. E você só vai conseguir realizar esta paixão se você entender que por mais bacana que seja o seu trabalho, por mais dedicado que você seja, né, em relação ao propósito que você tem, se você não fizer a sua rotina, né, suas tarefas do dia a dia, se você não for capaz de se apaixonar pelas pequenas tarefas simples do dia a dia, e principalmente aquelas que as pessoas não estão vendo, ou seja, o seu comportamento de bastidor, ele é muito importante para aquilo que vai acontecer publicamente. Sabe por quê? Porque aquilo que você faz quando ninguém está vendo, ou seja, todo o preparo, todo o treino que você faz, a conversa no vestiário, né, dos jogadores de futebol, né, toda a conversa de vestiário, ela importa. Aquela conversa em que o público não está vendo, ela é fundamental, porque aquilo que você faz quando ninguém está vendo, ecoa publicamente. Aquilo que você faz quando ninguém está vendo, vai elevar você quando você estiver em público. Então isso é muito importante. Todo empresário, pessoal, que tem essa fome de trabalhar com propósito, e a maior parte deles, muito embora a maior parte também não diga, eles trabalham também por uma vocação social. Eles sabem que o trabalho deles impacta a vida das pessoas, tanto dos clientes, como dos fornecedores e das pessoas que trabalham com ele, porque dar emprego é um viés social dos mais importantes. E os líderes empresariais, eles têm essa consciência cada vez mais. E aí eu pergunto para você que está trabalhando nas empresas, você tem essa consciência? Você tem essa consciência de que o seu trabalho impacta a sociedade? Você também é um cliente. Quando você atende pessoas, você atende como gostaria que a sua mãe fosse atendida em outros lugares? Você já parou para pensar sobre isso? Você atende as pessoas como você gostaria que o seu filho fosse atendido em outros lugares? Então, muitas vezes, você deveria
quando você estiver sendo atendido, você é um cliente, você que trabalha em qualquer lugar, você que é dono de uma empresa, você também é um cliente. Quando você entra numa empresa, você já sentiu o que eu senti? Por exemplo, eu me lembro de algumas vezes de eu ter problemas numa empresa, problemas de atendimento numa empresa, numa loja, problemas, né, numa prestação de serviço, e olhar muito claramente, assim, pôr a bola no chão, sabe? Dar um passinho para trás, assim, sabe? E pensar, poxa, pera um pouquinho. Peraí. Não é a empresa. É essa pessoa que me atendeu. Sabe? Quando que nós vamos parar para analisar mais friamente uma situação que nos acontece, que a gente é mal atendido por um produto, uma prestação de serviço? Quando que nós vamos botar a bola no chão e parar de culpar uma entidade fictícia, uma entidade jurídica fictícia? Quando que nós vamos parar para pensar, botar a bola no chão e dizer, peraí, não é a empresa, é somente uma pessoa que não deveria estar cumprindo essa função. Peraí, não é a empresa, é só uma pessoa que realmente não valoriza aquilo que foi confiado a ela. Quando que a gente vai parar e ligar para essa empresa, para o gerente dessa empresa, para o dono dessa empresa e dizer, olha, eu acho que essa pessoa que me atendeu está ocupando o lugar de alguém. Eu acho que eu acho que essa empresa não deve mais ocupar o tempo dessa pessoa e liberá-la para ela usar o tempo dela de uma forma melhor em outro lugar. Quando que nós vamos parar para pensar e friamente olhar e falar, olha, eu preciso cumprir meu papel social e avisar que essa pessoa não é a melhor pessoa para estar ali. Nem sempre a culpa é da empresa. Nem sempre. Às vezes, é uma pessoa que simplesmente está no lugar errado. A grande realidade, pessoal, é que isso também é uma responsabilidade social. Quando a gente trabalha numa empresa, a gente se esforça ali no bastidor para estudar aquilo que a gente vende, aquilo que a gente ensina, seja uma prestação de serviço ou um produto, é uma responsabilidade de levar aquela informação, que as empresas chamam, né, inclusive as pessoas de colaborador. Aqui na Nação Verde a gente chama de mensageiro, que é justamente uma pessoa que leva uma mensagem, né? Isso também é uma responsabilidade social. Não é possível medir tudo o que a gente faz somente com o olhar do dinheiro que a gente recebe, né? E falando em olhar, isso nos leva a essa terceira característica. Terceira e mais polêmica característica. Driven. O que vem a ser driven? Como eu consegui traduzir isso dentro da realidade que eu vivi nesses mais de 30 anos. Essa terceira letrinha, né, que é o D, né, do PhD, né, do driven, né, que é uma pessoa que tem o olhar de dono. Foi assim que eu dirigi. Uma pessoa que tem um foco específico, um comportamento muito específico. Então, deixa eu fazer uma provocação aqui para você. É precisamente esse olhar que a gente precisa buscar quando contrata uma pessoa. Esse olhar de dono, ou jeito de dono. Um jeito de lidar com as coisas como se fosse dela. Porque, na realidade, as coisas não são dela, nem minha, nem sua, porque nós não temos nada, nós estamos tomando conta. Nós não temos nada. Tudo que nós temos nos foi concedido. O cargo que a gente tem nos foi concedido. Por mais que você não entenda, a missão não começou porque você agora entrou numa empresa ou abriu uma empresa. A sua missão começou quando você nasceu. E a sua missão vai terminar quando você morrer. Não faz sentido você acreditar que agora começou uma missão, que agora você tem um propósito. Você precisa entender de um ponto de vista mais amplo. Ter olhar de dono é precisamente uma comparação que eu vou fazer aqui, uma provocação que eu disse, você não vai gostar dessa aula. Se você colocar uma bolsa aqui, ó, né? Imagina a bolsa, tem a bolsa da Louis Vuitton e tem a bolsa da Louis Vuitton. Então, por exemplo, a bolsa da Louis Vuitton é a bolsa lá da 25 de março. É aquela que a gente chama aqui em São Paulo, 25 de março, também conhecido como 25, que é aquele lugar que vende, né, reconhecidamente por vender coisas falsificadas, né? Então você tem a bolsa da Louis Vuitton lá, né? Que é aquela que imita a Louis Vuitton. Mas algumas realmente imitam muito bem, que a uma certa distância você não consegue perceber. Porém, se você colocar a bolsa da Louis Vuitton, lá da 25 de março, do lado de uma bolsa da Louis Vuitton, mesmo que ela seja perfeita, de uma réplica perfeita, aquelas que você olhando à distância não consegue perceber, que precisa às vezes de um expert para perceber. Mesmo que seja muito boa essa bolsa,
ela não é original. Então, mesmo se você deixar essas duas bolsas, uma do lado da outra, por horas, por dias, você pode voltar semana que vem, o mês que vem, quando você chegar lá, a bolsa falsa não vai virar verdadeira. Se você pegar uma caneta Bic e deixar ela do lado da Montblanc, uma Bic nunca vai virar Montblanc. Porém, com os seres humanos, não precisa necessariamente ser assim. Aquela camiseta, né, tem a camiseta da Lacoste, né, tem a camiseta da Lascaux também, né? Aquela que o jacarezinho tá assim, né, ó, dando uma piscadinha para você, né? Então, aquela camiseta da Lascaux, mesmo que ela seja muito parecida com a da Lacoste, ela jamais será. Ela pode até não fazer um malefício para ninguém que a veste, talvez, né? Mas com certeza não vai o fato de você vestir uma camiseta que não é genuína não vai fazer ela ficar genuína, por melhor que seja o seu corpo, por melhor que você seja. Essa camiseta falsa, né, da Lacoste, a Lascaux, não vai virar uma camiseta genuína, por melhor que você seja. E com o ser humano não precisa ser assim, porque o ser humano, ele pode ter sim, se ele quiser, e ele pode despertar essa capacidade, ele pode ter essa capacidade, e ele pode despertar nele essa capacidade de ganhar este olhar de dono, de ganhar esse jeitão de dono, que isso muitas vezes nem é necessariamente uma culpa sua. Uma responsabilidade, sim, mas não uma culpa sua. Desde que você acorde e entenda. Muitas vezes a pessoa pode ter tido uma criação inadequada. Muitas vezes, nem sempre ela teve uma criação inadequada, onde ela não conseguiu desenvolver esse olhar de dono. Sabe? Sabe aquela pessoa que não foi exigido dela encher a forminha de gelo? Né? Eu te pergunto, você é aquela pessoa que chega lá e a forminha de gelo está sempre cheia, e você esvazia a forminha e não enche? Ou você é aquela pessoa que sempre que esvazia a forminha, enche a forminha de gelo? Né? Porque isso diz muito sobre você. Você é aquela pessoa que abre a porta para as pessoas que estão com as mãos ocupadas? Você é aquela pessoa atenta? Você é atento ao meio ambiente? Quando você tem uma pessoa com as mãos ocupadas, carregando alguma coisa, você abre a porta para essa pessoa, você tira os obstáculos da frente dessa pessoa, você se levanta para cumprimentar pessoas, você é aquela pessoa que ajuda a dividir peso com as pessoas, microatitudes, muitas vezes desenvolve o jeito, o olhar de dono. Muitas vezes você não teve essa exigência, não teve uma criação às vezes adequada. Né? Ou se teve uma criação adequada, às vezes não conviveu com líderes adequados, porque isso aí também acontece. Conviveu com líderes que você tinha uma ideia aqui, outra ali, e eles roubavam a sua ideia, e mandavam trocentos e-mails lá para a empresa, e marcavam reuniões para tentar fazer parecer que a ideia era deles. Você conviveu com esses líderes? Provavelmente você conviveu com líderes que foram matando o seu olhar, o seu jeito de dono. A verdade é que muitas vezes você pode não ter tido uma criação adequada a esse respeito. Muitas vezes você pode não ter tido líderes adequados a esse respeito, a esse olhar. Mas mesmo assim, você pode saber assistir uma aula como essa e entender que o olhar de dono, você como líder e você como liderado, ter e fazer a contratação de pessoas com um olhar de dono é fundamental para que a sua liderança aconteça quando você não estiver presente. É fundamental para que as pequenas coisas que precisam acontecer no dia a dia, em que ninguém está olhando, elas aconteçam da melhor forma possível. Porque o ser humano, né, o objeto, ele não tem essa capacidade de se transformar. Não é? Não de evoluir, nem de melhorar. Não é isso. É de se transformar. Aquilo que evolui pode regredir. Aquilo que melhora pode piorar, mas aquilo que se transforma não volta atrás. Uma bolsa da Louis Vuitton nunca vai virar Louis Vuitton, mas o ser humano, mesmo não tendo aquela essência na criação ou na liderança, ele pode, a partir do momento que ele passa a conviver com líderes que são aquilo, através do comportamento desse líder, quando você mede esse líder, e quando você olha para esse líder e vê que ele é aquilo que você quer se transformar, convivendo com essas pessoas,
Você é o contrário de uma bolsa, você não é uma bolsa, você não é uma caneta Bic, você não é uma camiseta Lascaux. Você tendo e colocando isso, nutrindo a sua essência, com esse comportamento, convivendo com pessoas que são aquilo que você quer ser, você consegue se transformar. E uma vez transformado, meu amor, você não volta mais atrás. Sabe o que é o mais gostoso da vida? O mais gostoso da vida é ir dormir todos os dias com aquela sensação de que hoje eu venci, hoje eu fui vitorioso. Essa é a melhor sensação da vida. Chegar no final do dia e olhar para o dia e falar, hoje eu consegui, hoje eu melhorei, hoje eu evoluí. Essa é a melhor sensação da vida e é isso que eu desejo para você. Não vai esquecer, vai lá tomar conta da sua vida, vai fazer a sua obrigação, que vai dar tudo certo. Quanto mais para dentro, ó, mais para cima. Seja indesistível. Valeu!